para uma informação muito importante que chegue, que a gente está apurando para trazer os detalhes aqui para você. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, ele denunciou nas redes sociais mobilizações irregulares de militares enquanto tropas e tanques se posicionavam na frente da sede do governo em La Paz. E aí, ele traz o seguinte, denunciamos mobilizações irregulares de algumas unidades do exército boliviano. A democracia tem de ser respeitada. O ex-presidente também, Evo Morales, fez uma publicação e trouxe da seguinte maneira, que um golpe de Estado está acontecendo no país e, olha, que as Forças Armadas estão lá na Praça Murídio. O que está acontecendo? A gente tem algumas imagens que chegam agora, dessas movimentações, então, de militares da imprensa acompanhando lá. Várias autoridades internacionais começaram a se manifestar também, justamente condenando essas mobilizações que foram denunciadas pelo presidente boliviano Luiz Arce de uma tentativa de golpe de Estado ou de um golpe de Estado que estaria em andamento ali na capital da Bolívia. Fábio Piperno, como é que você avalia essa movimentação nesse momento e as manifestações que começam a chegar agora pelas autoridades bolivianas? Ô, Evandro, eu li há pouco aqui uma declaração de um dos chefes militares da Bolívia dizendo que ele ainda não foi deposto e que vai seguir ordens superiores, ou seja, no caso aí do presidente da República Arce, porque de fato me parece que há uma ruptura entre setores das Forças Armadas e o presidente Arce. Setores das Forças Armadas manifestaram, inclusive, a intenção de prender o ex-presidente Evo Morales, porque consideram que ele faz, nesse momento, agitação política para tentar reencontrar os seus direitos políticos. Ele que não pode mais voltar a ser candidato à presidência da República, segundo uma das interpretações da Constituição boliviana. Eu tenho até uma manifestação que foi feita aqui pelo Evo Morales agora há pouco, trazendo o seguinte na continuação daquela publicação que ele fez. Neste momento, pessoas das Forças Armadas e tanques estão posicionados na Praça Murídio, convocaram uma reunião de emergência no Estado-Maior do Exército, em Miraflores, às 3 da tarde, em uniformes de combate. Convocamos os movimentos sociais do campo e da cidade para que defendam a democracia. E aí ele continua, apelamos por uma mobilização nacional para defender a democracia contra o golpe de Estado que está ocorrendo sob o general Zúñiga. Declaramos greve geral por tempo indeterminado e bloqueio de estradas. Não permitiremos que as Forças Armadas violem a democracia e intimidem o povo. Gustavo Segré. Vamos lá. O presidente Luiz Arce demitiu ontem ao comandante do Exército Boliviano, Juan José Zúñiga. E ele, hoje de manhã, participou de um evento que não estava autorizado a participar, em função de que, no decorrer das últimas semanas, ele criticou, como muito bem mencionava Piperno, a vontade de Evo Morales de voltar ao poder, sendo que não era permitido pelas leis eleitorais. Então, o problema está nessa pessoa, o comandante do Exército, Juan José Zúñiga. Segundo informações que estão chegando, esses militares já estão dentro da Casa de Governo de Bolívia. Eu quero chamar aqui o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, que vai nos ajudar também nessa cobertura, que estava ali acelerado na redação e que chega aqui, como sempre, né? A notícia vai acontecendo e a gente precisa se mobilizar. Marcelo, pela notícia, não deu tempo de colocar uma gravata. Imagina, tá muito bem vestido. Eu quero saber de você quais são as informações que temos até agora desse movimento que estamos acompanhando. E, pessoal, deixo claro a vocês que, como a gente está construindo aqui a notícia ao vivo, as imagens que vão chegando ainda são poucas, mas aquelas que já estiverem disponíveis, nós vamos compartilhando com vocês ao vivo aqui no 3 em 1. Fala, Favalli. O fato ainda continua acontecendo, Cine, que é o seguinte, existe uma enorme mobilização em torno do chamado Palácio Queimado, que é o palácio, a sede do governo na capital La Paz, no centro da Bolívia, e também há informações já confirmadas que existe uma mobilização de tropas em El Alto. El Alto é uma cidade que fica na região metropolitana de La Paz e ela é muito importante porque é onde fica o aeroporto internacional da Bolívia, o principal aeroporto internacional que serve La Paz, tirando os de
Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra. Então a gente já percebe que existe uma movimentação, uma mobilização paralela destes mesmos militares em outras cidades. Agora, existe um componente importante, pode ser exagerado da minha parte, mas para a gente prestar atenção, de guerra civil. Por quê? Porque o ex-presidente Evo Morales continua nas redes sociais pedindo a mobilização da população, sim, principalmente do setor camponês, onde ele tem uma enorme penetração política, para que haja uma proteção das instituições. Agora, se existe um ponto em comum dos discursos do Luiz Arce e do Evo Morales, que embora estejam no mesmo espectro político, socialistas, existe uma tensão política entre os dois no mesmo partido, é que os dois dizem que as instituições ainda se mantêm firmes e os dois pedem a proteção da democracia. Agora, eu acho importante a gente destacar este movimento, que o ex-presidente, que ainda é uma voz muito importante politicamente falando dentro da Bolívia, pede a mobilização das pessoas contra esse levante do Exército. Agora, Favalli, a gente tem uma manifestação aqui do chefe da Organização dos Estados Americanos, que é o Luiz Almagro, dizendo o seguinte, que ele coloca o gabinete à disposição e que condena da forma mais contundente os acontecimentos na Bolívia, acrescentando, o Exército deve submeter-se ao poder civil legitimamente eleito. Enviamos nossa solidariedade ao presidente da Bolívia, Luiz Arce, ao seu governo e a todo o povo boliviano. A comunidade internacional, a OEA e o secretário-geral não tolerarão qualquer violação da ordem constitucional legítima na Bolívia ou em qualquer outro lugar. A partir de então, Favalli, como é que a gente deve esperar a manifestação agora da comunidade internacional, principalmente aqui nas Américas? Isso é muito importante, porque depois que a gente teve um levante aí de golpes na América Latina, é claro que eu estou voltando no tempo, na década de 50, 60 e 70, os apoios internacionais é o que foram balizando a força dos golpes. Já há uma manifestação de uma média grandeza, que é a Organização dos Estados Americanos. Por exemplo, a gente não teve nenhuma manifestação dos Estados Unidos e a tendência é que a Casa Branca seja pressionada a falar, ou do Itamaraty aqui no Brasil, mas a primeira manifestação, ela indica uma condenação desse golpe. Algo que é muito importante, que vai ser fundamental para a gente entender nos próximos momentos, é se isso é o chamado movimento tenentista. Sim. Se ele começou de um médio escalão. A gente tem a informação de um alto escalão do Exército que foi demitido, talvez ali tenha havido uma mobilização, ele chama o Estado-Maior para uma reunião que não estava na pauta às 3 horas da tarde, que seriam 4 horas da tarde aqui no horário de Brasília, e depois disso começa essa mobilização que já se espalha por outras cidades da Bolívia. A gente não sabe se houve uma rápida mobilização ou se isso já tinha sido colocado na agenda dias atrás. Mas voltando ao que você falava dos Estados Americanos, da Organização dos Estados Americanos, é importante que a comunidade internacional já sinalizou estar contrário a esse movimento. Eu tenho até uma manifestação que chegou aqui do presidente do Chile, Gabriel Boric, dizendo: expresso minha preocupação pela situação na Bolívia, expressamos o nosso país irmão, ou expressamos apoio à democracia do nosso país irmão, condenamos veementemente a inaceitável ação de força por parte de um setor do exército daquele país. Não podemos tolerar qualquer violação da ordem constitucional legítima na Bolívia ou em qualquer outro lugar. Que informação você tem, Gustavo Segré? Zuniga ameaçou com tomar a sede do executivo, entrou na casa do governo, depois de uma reunião, se retirou da casa do governo e anunciou que se retiraria da Praça Murillo, que é a praça que está em frente da casa do governo. Essas são informações que chegam agora. Fala, Gani. Eu tenho uma pergunta para o Favalli. Favalli, essa situação pode unir o Arce e o Evo Morales, que estavam tendo uma disputa política e até, em certo sentido, ideológica? Isso pode aproximar os dois? E o tipo de sanção, será que é sanção econômica por parte dos Estados Unidos e União Europeia? E comportamento de China e Rússia, será que eles se contraposeriam à União Europeia e Estados Unidos? Como você muito bem lembrou, existe uma tensão entre os dois. Estamos em 2024, tem eleições previstas na Bolívia em 2025 e o Evo Morales está cavando ali, procurando brechas na Constituição para uma interpretação em que ele possa voltar a ser candidato. Se isso acontecer, ele vai ter que lidar com uma tensão interna, porque o Luiz Arce é que quer tentar se manter no poder com uma reeleição. Então, para a sua primeira pergunta, Alan Gani, é isso sim. Isso pode ser um ponto de convergência entre os dois. Poderia haver uma união.
A Bolívia é um importante parceiro se a gente olhar na região do Cone Sul, da América do Sul, como fornecedor de hidrocarbonetos, né? Eu estou falando de gás natural em primeira ordem, depois em petróleo em menor escala, mas a mineração de metais preciosos, em especial lítio, que é o petróleo do século XXI, as maiores reservas de lítio do mundo já descobertas estão num triângulo que envolve parte da Argentina, boa parte da Bolívia, uma parte do Chile e tem um pedacinho ali no Peru, um quadrilátero. Mas as maiores reservas de lítio essenciais para as baterias dos carros elétricos, a maior reserva do mundo está na Bolívia. A presença da China é gigantesca na Bolívia. Por quê? É um metal precioso, muito difícil de extrair. A Bolívia não tem tanta capacidade tecnológica para fazê-lo e depende muito dessa participação externa, principalmente da China. A gente ainda não tem uma manifestação da China, até porque é início de manhã da sexta-feira, ainda em Pequim, então eles ainda devem estar tomando conta do que está acontecendo. Essa imagem é muito importante. Isso é uma mobilização das chamadas cholas, né? Que é uma figura quase que folclórica, mas eles representam muito o movimento campesino, como eles falam lá, os camponeses, e os camponeses se tornaram uma ponta fundamental nesse triângulo que mantém a esquerda de pé na Bolívia. Então, seria muito fácil a gente deduzir que os camponeses e as mulheres campesinas, elas tivessem uma presença agora, uma resposta em apoio ao Luiz Arce, paralelamente ao Evo Morales, que é o seu maior representante nesse movimento. Então, Gani, a gente tem que olhar também porque a questão de distribuição de petróleo é fundamental, é a espinha dorsal da economia da Bolívia. Se houver sanção para outros países, em caso de uma resposta de um golpe de Estado, seria fechar as torneiras de recebimento de gás. Porém, todo mundo precisa de gás para sua energia. Ou seja, pode ter um conflito geopolítico em escala até global. Sem a menor sombra de dúvida, começando pelos parceiros ali da América do Sul. E o Brasil está inserido nessa história. Além das imagens que nós estamos rodando aqui no 3 em 1, vocês acompanharam algumas outras imagens ao vivo que feitas ali do local, que o Favali explicou, inclusive, são de uma emissora que está fazendo a cobertura no local, com transmissão aí pela internet, e por isso que ela oscila um pouco e que a gente não consegue manter, de fato, o tempo todo a imagem, com as autoridades locais agora se manifestando a partir desse levante que foi feito por parte do exército boliviano. E muita gente também, como vocês perceberam, começando a ocupar as ruas, várias pessoas com bandeiras também, a partir daquele levante que foi pedido também pelas autoridades, pelo presidente, pelo ex-presidente, para que a população se manifeste contra essa possibilidade de golpe de Estado na Bolívia. E Marcelo Favali, você consegue nos explicar, a partir das informações que temos até agora, por que esse movimento militar começou ou por que ele está acontecendo hoje? Olha, se a gente pegar uma linha do tempo, Evandro, pegando aí os últimos 10 anos, tem alguns turbilhões políticos envolvendo a Bolívia e principalmente o Evo Morales, né? Ele tentou as suas reeleições, teve alguns privilégios que sobressaem a Constituição, ou seja, ele tentou aplicar na Bolívia uma cartilha muito bolivariana que ele aprendeu aí do seu grande padrinho político Hugo Chávez, uma tentativa de perpetuação no poder. Então ele foi tentando colocar mudanças na Constituição para conseguir um segundo mandato, um terceiro mandato. Isso não está previsto, ou não estava previsto na Constituição boliviana, e ele conseguiu pequenos privilégios. Por conta dessas brechas, ele foi retirado do poder. Depois a direita assume e desde então continua um conflito político ali bastante complicado. Agora, o presidente, o Luiz Arce, ele foi democraticamente eleito. Tem uma tensão dentro do movimento socialista, que é do Evo Morales, o seu principal representante, tentando voltar. A Praça Murillo, se a gente conseguir... Essas imagens são ao vivo, ó. Ali na lateral é o Palácio Queimado. Tem esse nome porque no passado ele pegou fogo e tal, e ficou o apelido. E aí a gente entende a mobilização e aquele carro blindado, inclusive, minutos atrás, ele tentou invadir pela porta principal. Ele foi jogado contra o portão principal na tentativa de arrombar ali a porta. E se eu não me engano, isso aí é o Congresso da Bolívia. Eles estão ali... uma espécie de uma praça dos três poderes, os poderes ficam bem próximos um dos outros, né? Ali no coração de La Paz, mas a gente entende que já tem
uma grande mobilização de pessoas nas ruas. Talvez algumas saindo dos prédios públicos, né? Porque no coração da capital, se é uma parte mais rica da capital La Paz, tem muitos prédios públicos, muitos negócios, obviamente. Essa confusão aconteceu ainda na primeira metade da tarde, no horário local. E aí a gente tem a presença de alguém que me parece do alto escalão do Exército. Agora, 5h30, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco vocês estão de volta. Nas outras plataformas seguimos. E agora vocês estão acompanhando essas imagens ao vivo, então, de generais se manifestando, de movimentação na rua e de uma atuação também do Exército Boliviano. Perdão, do Exército... O que foi, Segré? Esse aí é o Zuniga, desculpa, esse aí é o Zuniga. Exatamente, a pessoa que está coordenando o levante nesse momento, né, Segré? E que, de fato, discorda da maneira como o governo e também o ex-presidente Evo Morales tem se manifestado, ou a tentativa que Evo Morales tem feito de voltar à política depois dos acontecimentos dos últimos anos. Então, como o Favale estava explicando para a gente agora, as pessoas começam a deixar esses prédios, muitas, então, acabam indo para as ruas ou estão tentando sair desse local do centro de La Paz, o que gera esse tumulto, além de que há também um pedido das próprias autoridades, de Luiz Arce e principalmente de Evo Morales, para que as pessoas se mantenham firmes diante dessa tentativa de golpe, desse golpe que estaria em andamento, segundo o próprio presidente Luiz Arce, e que acontece na Bolívia. Essas são imagens que vão chegando ao vivo a partir da transmissão de uma emissora boliviana e que a gente vai atualizando aqui para vocês. Mas o que é importante a gente perceber nesse momento, que as autoridades estão em alerta na Bolívia por conta de um golpe que está sendo conduzido por parte do Exército e que tem essa principal liderança também à frente e se manifestando agora para a população. Favale. Isso faz toda a diferença, Evandro, porque é o seguinte, uma coisa é você ter um golpe de Estado com os generais de 4 estrelas à frente do movimento. Outro são os movimentos chamados tenentistas. Se a gente voltar para a história da América Latina, talvez os mais próximos tenham sido aqueles liderados pelo então tenente Hugo Chávez, que consegue uma mobilização de soldados ou de militares de baixa patente, mas o golpe, então, na Venezuela, ele não avançou. Só estou colocando como um exemplo. Diferente quando há um apoio do alto escalão do governo. Por enquanto, as informações na Bolívia, elas estão um pouco desconcertadas, ou elas estão um pouco desalinhadas. A gente não tem certeza se um integrante das Forças Armadas, de alta patente, que é demissionário, está aparentemente liderando esse golpe, ele vai conseguir a adesão dos seus pares de alta patente, ou se ele vai conseguir só mobilizar soldados e militares de ranking mediano. Isso vai fazer diferença. A gente viu uma tomada ali do Palácio Presidencial. Precisa saber do Congresso e do Judiciário. Marcelo Favale, obrigado por enquanto. Eu vou te liberar rapidamente para que você possa apurar mais algumas informações e daqui a pouco eu te chamo aqui ao vivo para o 3 em 1. Atenção, você que nos acompanha agora ao vivo em todas as plataformas, a gente está vendo aí imagens ao vivo, né, de um movimento que acontece agora de parte do Exército na Bolívia, que, segundo o presidente boliviano Luiz Arce, estaria conduzindo um golpe de Estado no país, ali na capital La Paz e também nos arredores. Nós estamos trazendo as informações ao vivo, atualizando para você e para quem nos ouve, é só prestar atenção nos detalhes que eu vou contando. Aliás, tivemos uma manifestação recente agora do ex-presidente Evo Morales dizendo o seguinte: denunciamos que um grupo do Regimento Especial Chalapata Mendes Arcos tomou a Praça Murídio com franco-atiradores. Isso parece indicar que prepararam um golpe de Estado com antecedência. Peço ao povo, com vocação democrática, que defenda a pátria de alguns grupos militares que agem contra a democracia e o povo. E é justamente isso que começa a gerar uma preocupação, porque aqueles que seguem Evo Morales e que agora entendam que isso é um chamado para defender a pátria, podem também ocupar as ruas, gerando cada vez mais conflitos. A gente acompanhou agora há pouco também o uso de gás lacrimogêneo, a tentativa de arrombamento de portas em algumas entradas ali da Praça dos Poderes, justamente por conta desse golpe de Estado em andamento, desse levante que foi conduzido por parte do Exército Boliviano.